Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. 73ª Audiência Pública, 13 de setembro de 2003. Plenário Dom Pedro I. Está instalada a 73ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 13 de setembro de 2013, na Assembleia Legislativa, no plenário Dom Pedro, para a oitiva do advogado Egmar Oliveira sobre o processo de retificação do atestado de óbito de João Batista Franco Drummond. Esclarecemos que as sessões da Comissão da Verdade serão abertas ao público. Formação da mesa, nosso convidado, que veio especialmente de Goiânia para fazer essa oitiva, doutor Egmar Oliveira, companheiro Egmar Oliveira. Então, Merinha, você gostaria de começar, por favor, para fazer a introdução do tema da correção do atestado de óbito? Com a palavra, Amélia Teles. Boa tarde. Essa audiência tem como objetivo não só fortalecer os registros que denunciam a morte, o assassinato de João Batista Drummond, em 1976, no caso conhecido como a Chacina da Lapa, ocorrido aqui em São Paulo, onde outros militantes políticos também foram assassinados, o Pedro Pomar e o Ângelo Arroio, todos dirigentes do Partido Comunista do Brasil. E, no caso do João, essa audiência, é importante registrar que ela já houve aqui, com a participação de outros militantes ou testemunhas daquela época. E hoje nós estamos dando continuidade em decorrência do caso Drummond. O caso Drummond, a polícia deu até duas versões sobre a morte, porque, num primeiro momento, dizia que ele teria sido morto num atropelamento, e ao tentar fugir da prisão, ao tentar fugir da polícia. E, num outro momento, diz que ele até teria se suicidado dentro das dependências da Operação Bandeirantes ou do DOI-CODE. Ao tentar fugir, ele suicidou, porque ele pulou de uma torre, e caiu num poço. Então, existe uma versão policial que, sempre que, nas várias oportunidades em que houve uma investigação, eu acho que principalmente na Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, a responsabilidade ou o resultado das investigações apontou a responsabilidade do Estado, dos agentes do DOI-CODE, pelo assassinato do João Batista Drummond. Mas essa dúvida ainda paira até aqui na audiência que o doutor Egmar não estava presente, ainda se levanta essa dúvida de algumas militantes da época. Eu acho que é importante hoje não só retomar o caso Drummond, trazer o caso Drummond, como também o passo que foi dado no sentido de avançar nessas investigações, que é a ação de retificação do atestado de óbito, que, como nós estávamos ali conversando, eu conversando com o doutor Egmar, dizendo que os militantes foram injustiçados de várias formas e várias vezes, o mesmo militante, não só na tortura, no assassinato, como nas versões mentirosas que se deram desses assassinatos. E ainda o registro no atestado de óbito, um registro mentiroso. Então, esse trabalho de retificação do atestado de óbito é extremamente necessário, se faz hoje necessário para que a história do Brasil seja recontada de uma forma mais verdadeira. E é uma reivindicação dos familiares. Vários familiares tiveram a oportunidade de depor aqui durante as várias audiências,
da Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo e reivindicaram a retificação do atestado de óbito. Hoje, nesse momento, a comissão tem feito articulações junto à Defensoria Pública para que a Defensoria Pública assuma vamos dizer, a petição inicial, né, das famílias que autorizam ou que pedem a retificação. Então, nós estamos nesse processo aqui, né? Existe digamos assim, um entendimento do judiciário favorável para que essa retificação seja feita, e acho que até, eu não sei exatamente o ponto em que está o trâmite do recurso que interposto pelo Ministério Público em relação ao caso Drummond, mas acredito que o próprio Ministério Público vai rever sua posição na medida da tendência. Eu acho que existe hoje uma tendência do Poder Judiciário em garantir a retificação do atestado de óbito. Bom, eu acho que eu estou fazendo essa introdução, mas acho que quem tem muito a esclarecer e explicar o que fez é o doutor Egmar, né? Então, acho que fica com a palavra ele, não? Então, com a palavra, companheiro. Eu queria inicialmente agradecer ao deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa, a sua assessoria, os seus colaboradores, a companheira Melinha, pelo convite que me fizeram para que eu pudesse vir a essa comissão e prestar esse depoimento de viva voz. Primeiro, eu queria dizer, deputado, o seguinte, que eu recebi o convite para estar aqui numa data anterior, mas, lamentavelmente, eu tinha outros compromissos e não pude comparecer naquela data inicial. E, coincidentemente, naquele período, eu estive com a viúva do João Batista Franco Drummond, a Maria Esther Cristelle Drummond, e as duas filhas. Elas continuam morando em Paris, né? E o João Batista foi assassinado no dia 20, na verdade, dia 17, a prisão dia 16, né? 16, 17 de dezembro de 76, e ela e o marido, ambos militantes do PCdoB, sendo que ele era do Comitê Central, e residia em Goiás. Ele era o responsável pelo, então, Comitê Regional do PCdoB em Goiás, e eles residiam em Goiânia. A última morada deles na clandestinidade foi Goiânia. E a Esther acabou, em razão do assassinato do Drummond, do seu marido, também por uma orientação do partido, ela acabou saindo, e com a ajuda do partido, para a França. E na França ela reside até hoje, constitui uma outra família. E eu queria aqui deixar registrado nessa comissão a importância desse debate, para que a comissão possa, eventualmente, analisar quais as medidas que poderão tomar mais na frente, de dizer que as duas filhas dele, que foram posterior, porque a Esther chegou, inclusive, a perder a guarda das meninas para o pai do Drummond, que não comungava dos mesmos ideais dele, e ela teve muita dificuldade, então, posteriormente, para poder levar as duas filhas menores para a França, e até que conseguiu levá-las, com a ajuda, inclusive, de toda forma, do saudoso ex-deputado e prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, médico e militante das causas da liberdade no nosso país. E deixar registrado aqui exatamente porque o João a Esther tem uma filha, e eles todos estão sabendo que eu estou aqui hoje, tem uma filha que tem muita dificuldade de vir ao Brasil pelos traumas passados na viagem de ida delas duas, a Silvia e a Rosa,
para encontrar a mãe depois de alguns anos. E o trauma consistiu no seguinte, deputado, que elas viajaram para lá via Lisboa, num avião da TAP. E chegando em Lisboa era a ditadura do Salazar. Elas foram retiradas do avião, as duas menores, e desapareceram em Lisboa. Ficaram um tempo desaparecidas em Lisboa, e foi necessária uma intervenção, na época do governo de Mitterrand, um dos seus ministros, que é hoje um lutador, sempre foi um lutador da causa, teve aqui no Brasil, inclusive, logo após a chacina da Lapa, com aquelas denúncias, que é o Rouanet, né, ele esteve aqui no Brasil, através de um convite do Dom Paulo Evaristo Arnes, na época, porque ele era integrante de militantes da Igreja Católica, a nível mundial, que lutava contra as ditaduras militares. E, graças a essa intervenção, então, do governo do Mitterrand, através desse seu ministro, foi que conseguiram localizar as duas filhas do João Batista em Lisboa e levá-las até Paris, onde estava sua mãe, e estão até hoje, constituíram família e tal. Mas é um dado específico que a filha mais nova, a Rosa, tem muita dificuldade de voltar ao Brasil em razão desses traumas que sofreu. Pois bem, como é que surgiu a ideia da retificação do... Desculpa, eu sei que não tem nada a ver. E as meninas ficaram... Quanto tempo e aonde elas ficaram lá em Portugal, retidas? Elas ficaram em Lisboa, e com uma comissária da TAP. Eles entregaram, a polícia do aeroporto entregou as meninas para uma comissária. E essa comissária levou elas para a casa dela, sem saber concretamente o que estava sucedendo. E ela recebeu uma orientação, que era a empresa aérea portuguesa, de reter as meninas até uma segunda ordem. Meu Deus. Essa é a história. Nunca soube disso. É a barbaridade que... Quantos anos elas tinham? Elas deveriam... A Rosa tinha, me parece, que 9 anos, e a Silvia, 12 anos. Meu Deus. Nunca soube disso. Sendo que a Rosa tem esses traumas decorrentes dessa situação toda. Pois bem, então, como é que surgiu a história da retificação? Eu fui, durante 9 anos, conselheiro da Comissão da Anistia, lá do Ministério da Justiça, e relatei os processos de todos os envolvidos lá na chacina da Lapa, e do Arroio, do Ângelo Arroio, da família da dona Lola e dos 2 meninos, o Lenino e a Camila, do Aldo Arantes, do Haroldo Lima, e relatei também o processo do João Batista Drummond, cujo o ingresso do processo foi feito pela sua viúva Maria Esther. Obviamente, foram deferidos os requerimentos naquela comissão. E engraçado que na Comissão da Anistia você acaba, e acho que o deputado sabe disso, mais do que eu, na sua atividade parlamentar aqui, determinados casos chamam mais atenção, que chega até as suas mãos. Chega um pleito aqui na Assembleia, você acaba, por um motivo ou outro, que só a razão humana pode explicar, mas o fato concreto é que os laços que me ligou ao Drummond e à família dele, a mulher, a viúva e as 2 filhas, foi o fato de que a última moradia deles foi Goiânia, e eu, como Goiânia, aquilo me sensibilizou. Entrei e também como militante do partido, que entrei na universidade, a história do Drummond sempre ficou na cabeça da gente. O Diretório Estadual do PCdoB em Goiás chama Diretório Estadual João Batista Franco Drummond, em homenagem a ele. Então, quando eu tive a possibilidade de relatar o processo deles na Comissão da Anistia, me estreitou uma relação de amizade com a viúva e, posteriormente, com as 2 filhas, que até então não conhecia. Ela, inclusive, esteve em Goiânia o ano retrasado, e nós a levamos e descobrimos a casa onde eles moraram na clandestinidade,
lá na Rua 227, na Vila Nova, que é um bairro muito popular em Goiânia e muito conhecido, né? Onde eles moravam. Ela tinha um salão de cabeleireira, né? E ele se passava como vendedor de livro, essas coisas e tal. Foi uma visita muito emocionante no local, a última moradia em vida dele, né? Tá, então aí, com o julgamento desse processo, eu sugeri a ela, porque ela me disse, confessou para mim, que uma das coisas que ela mais queria, que os filhos mais queriam, que as filhas mais queriam, era mudar o atestado de óbito, né? Porque elas tinham certeza que o João não morreu atropelado, né? Então, e que aquilo era muito difícil de explicar, e ela sentia uma necessidade de explicar isso, basicamente lá na França, porque eles diziam o seguinte: mas você fala que são perseguidos políticos e ele morreu, foi atropelado num acidente numa avenida 9 de julho, esquina com a Rua Paim, em São Paulo, né? Então, isso para elas era um negócio, assim, uma questão de que precisava ser resolvido. E ela me contou isso, e etc. Aí eu sugeri para ela que nós entrássemos com o pedido de retificação do assentamento do registro de óbito aqui em São Paulo. E devo dizer que ela já tinha uma ação na Justiça Federal aqui, que já tinha até transitado em julgado, que foi promovida pelo Greenhouse. Greenhouse é o advogado dela nessa ação, que é uma ação de reparatória de danos. E a juíza, uma jovem juíza federal, e essa ação é do final da década de 80, pela primeira vez, numa sentença, um Estado brasileiro é condenado. Ela apontava que o João Batista tinha morrido nas dependências do DOI-CODE, do 2º Exército aqui de São Paulo. Então, isso já estava na sentença lá, né? Só que o objeto daquela ação não era a retificação do óbito, apesar de um órgão do Estado, que é o Poder Judiciário Federal, através de uma instância que é a Juíza Federal, ter reconhecido isso, isso não implicava na alteração do documento propriamente dito, que é o óbito. Aí eu falei: olha, temos que entrar com a retificação. E entramos no dia 14 de dezembro de 2011, foi protocolizada aqui no Fórum de São Paulo, na Praça João Mendes, uma ação de retificação do pedido de óbito. E nessa ação foi distribuída para o cartório de 2º registro de óbito, de registros públicos da comarca de São Paulo. E no dia 29 de março de 2012, o juiz, então, doutor Guilherme Madeira Desen, ele, depois da audiência de instrução e julgamento, ele promoveu uma audiência de instrução e julgamento para produzir provas orais, apesar de já ter no processo provas documentais, basicamente 2 documentos: a decisão da juíza da Vara Federal aqui de São Paulo, onde estava tramitando essa ação de reparatória de danos, e o segundo documento é o documento que foi promovido pela viúva na Comissão de Mortos Desaparecidos do Ministério da Justiça, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde o relator foi o ex-ministro Nilmário Miranda. Então, eu peguei cópia desse processo e juntei, instruí isso aqui. Então, tinha provas documentais. E o voto do Nilmário Miranda, lá na Comissão de Mortos Desaparecidos, é um voto muito fundamentado e é um caso emblemático porque foi aprovado por unanimidade. Na Comissão de Mortos Desaparecidos, se concluiu que ele morreu de fato nas dependências do DOI-CODE, aqui sob a tutela do Estado brasileiro, e, inclusive, o general, que era representante das Forças Armadas na Comissão de Mortos Desaparecidos, foi favorável ao relatório do Nilmário Miranda. Por unanimidade, foi aprovado o relatório do Nilmário. Também fez prova documental o processo de tramitação na Comissão da Anistia, onde nós juntamos todos os documentos juntados no processo de anistia, desde a ficha da ABIN, enfim, tudo aquilo que é necessário, mais o voto da Comissão da Anistia, que foi proferido por mim, que foi acatado por unanimidade pela turma, num julgamento que foi feito aqui em São Paulo, no Congresso do PCdoB, Congresso
o último congresso do partido aqui em São Paulo. Então, todos esses documentos integraram o processo de retificação. Mas, não satisfeito com isso, nós convocamos testemunhas. As testemunhas Vladimir Pomar, Aldo Arantes, Haroldo Lima, que foram presos e estavam no DOI-CODE, na mesma ocasião, com exceção do Haroldo, porque o Haroldo foi preso no outro dia. Quando o Haroldo chegou lá, ele já estava morto, mas o Vladimir e o Aldo foram presos juntos, quase que simultaneamente ao Drummond, porque eles saíram da reunião quase que juntos. O João Batista saiu junto com o Vladimir e o Aldo saiu junto com o Haroldo, sendo que o João foi preso primeiro, em seguida foi preso o Vladimir, em seguida o Aldo, e o Haroldo só foi preso no outro dia, no final do dia, na casa dele, lá na Pompeia, né, onde ele morava clandestinamente. Então, nós levamos, além desses 3 que foram presos, levamos também o Paulo Abrão e o Nilmário Miranda para testemunhar. E todas as testemunhas foram unânimes em afirmar, principalmente o Vladimir Pomar, que foi preso quase que simultaneamente, chegou junto, simultaneamente com o João lá no DOI-CODE, e começaram a ser torturados juntos. E o Aldo chega em seguida. E alguns detalhes, né, sobretudo um detalhe dado pelo Aldo Arantes, que é de que, quando eles saíram na Casa da Lapa, o João saiu na frente, ele e o Vladimir, ele viu o João colocar uns exemplares da classe operária dentro de um saco plástico de bolacha, né, que eles tinham consumido lá nos 2, 3 dias de reunião que eles fizeram lá na Lapa. Então, e lá no DOI-CODE se referiram à pessoa que tinha acabado de... não aguentou a tortura, o Aldo estava sendo torturado e o Vladimir também, em salas separadas, mas muito barulho. Eles foram unânimes em dizer o seguinte, que ouviram os torturadores, os policiais, dizerem o seguinte: tinha acabado, que o rapaz que chegou com um saco de bolacha com os jornais do PCdoB não aguentou o tranco e tal, e que acabou morrendo. Então, eles concluíram, o Aldo concluiu que era o Drummond que tinha sido assassinado. Então, com base nesses depoimentos contundentes do Vladimir, principalmente do Vladimir Pomar, que foi muito contundente, porque o Vladimir assistiu partes da tortura submetida ao João, porque os dois foram presos quase que simultaneamente, seguido os depoimentos do Aldo, em seguida o depoimento do Haroldo, mais o depoimento do Nilmário Miranda, na condição de ex-ministro, primeiro-ministro do Brasil dos Direitos Humanos e relator do processo na Comissão de Mortos e Desaparecidos. E o depoimento do Paulo Abrão, enquanto presidente da Comissão da Anistia, que presidiu a sessão onde foi declarado anistiado político pós-morte o João, o juiz, então, doutor Guilherme Madeira, ele concluiu que, de fato, o João Batista Franco Drummond morreu lá nas dependências do DOI-CODE, aqui do 2º Exército, e que a causa da morte foi, sem dúvida nenhuma, tortura. Então, o pedido era esse. Qual que é o pedido da retificação? O pedido era muito simples. O pedido é que, aonde se lê, falecido no dia 16 de dezembro de 76, na Avenida 9 de Julho, desculpa, com a Rua Paim, retificar para, falecido no dia 16 de dezembro de 76, nas dependências do DOI-CODE, 2º Exército, em São Paulo. Causa da morte, onde se lê traumatismo craniano encefálico, retificar para a morte, decorrente de torturas físicas. Então, o juiz... Doutor Guimarães, só uma dúvida. Quando o Pomar veio depor aqui, o... Vladimir? Não, Pedro Pomar. Pedro. Filho. Ele trouxe aquele livro publicado pela Fundação Perseu Abramo, e nós até não fizemos nenhum contradito, mas ele disse no relato dele, deve estar no livro também, né? O livro é dele. O livro é dele. Mas a gente não tem por hábito intervir em nenhum depoimento. A versão que ele apresentou foi que realmente o João Batista morreu dentro do DOI-CODE, mas não por tortura, que ele conseguiu escapar. Ele caiu no poço das antenas, não foi essa a expressão que ele usou? Isso aí eu sei que não tem nada que ver com a revisão, mas como o senhor é um estudioso e a gente gosta de trabalhar com várias... De onde surgiu essa versão e
Qual a versão que o senhor trabalhou? Como o senhor aprofundou muito essa pesquisa? Se o senhor pudesse esclarecer esse ponto que para nós é controverso. Eu acho que o mais importante é o juiz, a gente vê o que disse o Vladimir Pomar, que é o pai de Pedro, que estava preso. Eu acho que essa ilustra. Aí eu vou citar o juiz, quando ele fundamenta a decisão dele, quando ele conclui, ele fundamentou, ele diz o seguinte: fundamento e decido. A questão do local do óbito encontra-se amplamente comprovada nos autos. Com efeito, a prova oral é segura em demonstrar que a vítima faleceu nas dependências do DOI-CODE, segundo Exército, em São Paulo. Neste ponto, o depoimento de Vladimir Pomar é fundamental para que se compreenda o local da morte. Afirmou a testemunha que se encontrava com a vítima em reunião do Partido Comunista do Brasil, ocasião em que foram embora juntos do local. Chamou a atenção da testemunha que a vítima possuía um saquinho de biscoito. Aliás, esse saquinho, o próprio Aldo também. Isso antes de qualquer coisa, porque o Aldo e o Vladimir foram ouvidos naquela ação de reparação de danos lá da década de 80, movida pela família. E eles disseram a mesma coisa, quer dizer, há quase 30 anos atrás. Chamou a atenção da testemunha que a vítima possuía um saquinho de biscoito e que este saco de biscoito foi onde a vítima colocou exemplares do jornal A Classe Operária. Posteriormente, naquela mesma noite, foram presos, cada um em um local. Porque eles estavam no carro juntos, soltaram primeiro, o João desceu primeiro, e ali no alto, chegando na Avenida Paulista, em cima ali, naquela continuidade lá depois do hospital lá do, enfim, e o Vladimir desceu no outro local. E a testemunha ouviu de um carcereiro que havia sido preso alguém com um saquinho de biscoito, e dentro do jornal A Classe Operária. Ainda a testemunha... Bom, então, ele cita isso, mas ele fala outras coisas, então, que é com relação ao local. Mas o Vladimir, ele e o Aldo, eles dizem que quando estavam sendo torturados, pararam as torturas neles, porque o João estava sendo torturado também, e em seguida dá-se um silêncio ali dentro, quando eles afirmam que essa terceira pessoa, que depois eles só vieram a saber que era o João Drummond, porque até então eles não sabiam, porque cada um foi preso num canto, estavam sendo torturados em salas separadas. Eles só ficaram concluir o que era o João, aquela pessoa que tinha morrido ali sob tortura, quando os três vão se reencontrar aqui na prisão em São Paulo, porque eles foram para o Rio, ficaram uma semana sendo torturados no Rio de Janeiro, depois vieram para cá. Aí aqui os três se encontram, não só os três, mas a Elza Monerá também, a Maria Trindade e o Joaquim, que era o motorista do Fusca. Então, quando os três se encontram, aí eles concluem que aquela pessoa que, de fato, morreu sob tortura era o Drummond. Então, isso tem nos autos. Tem um depoimento lá no processo do Vladimir Pomar. Deixa eu ver aqui se fala especificamente. Tá bom, mas então... Aqui ele diz, o Aldo, diz que afirma que a sua sessão de tortura foi subitamente interrompida e que percebeu que havia algo errado acontecendo no local. Após a tortura, foi levado para uma sala em que ficou algemado e lá pôde perceber que havia uma reunião acontecendo. E depois entendeu que se tratava de reunião para decidir sobre como lidar com a morte de Drummond. Essa é a conclusão que eles chegaram. Então, eu acho o seguinte, bom, o fato é que o juiz considerou que, primeiro, ele morreu lá no DOI-CODE, segundo o Exército, segundo, que a causa da morte foi decorrente das torturas. Pois bem, o juiz deu a sua sentença, o Ministério Público recorreu dessa sentença. O Ministério Público recorre da sentença... Como é o nome do promotor ou da promotora? É o promotor. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É um promotor. Quem é?
Não tem o nome dele aqui. Ah, não. Não tem o nome dele. Mas o promotor, ele recorre só de um ponto da sentença. Ele concorda que a decisão está correta no que diz respeito ao local da morte. Agora, com relação à causa da morte, o promotor diz o seguinte, eu vou só dizer aqui, segundo o promotor, ele diz o seguinte, aduz o promotor em sua razão de recorrer, em síntese, que o inciso 8º do artigo 80 da Lei 6.015, que é a Lei do Registro Público, exige que conste no registro de óbito a causa próxima determinante da morte da pessoa, ou seja, a deficiência biológica ou a enfermidade que provocou o óbito, conforme comprovação por atestado médico ou por outro meio idôneo. E ainda que a causa da morte que deva constar no registro civil é aquela atestada pelo profissional de medicina, na hipótese dos autos, um profissional de medicina legal. E prossegue ele. A tortura física que se pretende ver espelhada no registro é fato equivalente a uma causa remota, que, face aos princípios da segurança e certeza, não tem acesso ao registro público. Em outras palavras, trata-se de elemento estranho ao registro civil, já que seria impróprio assentar que a morte decorreu de torturas, de homicídio, de latrocínio, ou de qualquer outra figura típica penal e até civil. Isso é o promotor dizendo. E finaliza o ilustre promotor afirmando que aceitar a retificação nos termos da sentença recorrida seria tratar desigualmente pessoas iguais. Ponto. Aí, nas contras-razões do recurso, eu rebato isso dizendo o seguinte, em primeiro lugar, é forçoso dizer e reconhecer que, dadas as circunstâncias e o momento vivido pelo Brasil naquele momento, ou seja, em 1976, plena ditadura militar, ainda que já no seu final, que se trata realmente de um caso diferente. O doutor promotor não discorda que João tenha morrido dentro do DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo, e tanto é que, nesse ponto, não requer a mudança da sentença recorrida. Pois bem, é sabido e concebido que todos os presos políticos que eram levados para esse fatídico local eram brutalmente torturados. Aliás, muitos não resistiam e acabavam morrendo. Outros tantos ficaram com sequelas permanentes. É certo também, isso ninguém em sã consciência é capaz de desdizer, que o comando do 2º Exército, responsável que era pelo DOI-CODE, falseava de todas as formas possíveis as causas das mortes ocorridas ali dentro. No caso em apreço, inventaram a estapafúrdia versão de atropelamento na Avenida 9 de Julho. Quanto a este fato, o próprio promotor concorda que é falsa e que, portanto, deve o assento de óbito de João Batista constar como local da morte, onde ela efetivamente ocorreu, ou seja, DOI-CODE, 2º Exército, São Paulo. E por que não aceitar como causa da morte as torturas? O doutor promotor alega que tal seria admitir assentar no registro uma causa remota. E diz ainda, a causa da morte deve, por força da lei, ser atestada por um médico, e, no caso, um médico legista. Aí eu coloco um subitem, da falsidade do atestado de óbito e dos crimes cometidos pelos médicos legistas da ditadura militar. À luz do dispositivo legal citado pelo doutor promotor, para justificar o seu recurso, o inciso 8º do artigo 80 da Lei dos Registros Civis, diz que a causa da morte deve ser atestada por médico, no caso, um legista. Pois bem, as folhas 77 e 78 dos autos consta o laudo de exame de corpo de delito do cadáver de João Batista Franco Drummond. Duas importantes observações sobre o referido documento, e que devem ser levadas em conta e consideradas ao ser julgado este recurso. Primeira, a autoridade requisitora foi o famigerado delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos maiores torturadores que esse país já teve. Segunda, e o médico que designou os legistas para que procedesse ao exame é nada mais, nada menos do que Henri Chibata, diretor do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, de triste memória. Chibata foi expulso dos quadros do Conselho Federal de Medicina e punido com a proibição e cassação do seu registro e credencial de médico por ser conivente com o regime militar e ser colaborador
atuando principalmente na elaboração de laudos falsos das vítimas do regime. Segundo, ainda o Conselho Federal de Medicina, segundo o Conselho Federal de Medicina, ele instruía os torturadores a não deixarem marcas de suas ações nos corpos dos torturados. Diante desse fato, é forçoso reconhecer que o laudo de exame de corpo de delito, folha 77 e 78, procedido no corpo do cadáver João Batista Franco Drummond, é também falso. Ora, se concluímos que o local da morte, na versão do segundo Exército, dada na época, é falso, com muito mais razão, temos que concluir que o referido laudo de exame de corpo de delito, a que foi submetido o cadáver de João Batista, é igualmente falso. Bom, e se tudo indica que é falso o referido laudo, qual teria sido, então, a causa da morte do João? É certo que ele foi brutalmente torturado e disso não há dúvida nos autos, pois as testemunhas Vladimir Pomar e Aldo Arantes, presos naquela mesma noite e levados para o mesmo doicode, e igualmente brutalmente torturados, afirmam não terem dúvidas de que João foi brutalmente torturado e que isso lhe custou a vida. Ora, em decorrência das torturas, poder-se-ia João Batista morrer de asfixia, parada cardíaca, lesão nos rins, no pulmão, etc. E até mesmo traumatismo craniano. Ocorre que tudo isso, a essa altura, quando já se passaram 35 anos do ocorrido, seria causas remotas e de difícil comprovação. O mais sensato, portanto, é admitir que as torturas foram as causas da morte de João Batista Franco Drummond, pois quanto a estas não restam dúvidas de que existiram, dados os depoimentos das testemunhas, mas, sobretudo, dado ao momento histórico e o local em que ela efetivamente ocorreu. Então, essa é a contrarrazão, eu rebatendo os argumentos do promotor, que é um argumento meramente formal. E aí eu queria, deputado, nessa parte seguinte, já depois de exposto isso para não cansá-los e ficar falando muito, de dizer o seguinte: este aqui foi o primeiro pedido formal. Está inconcluso. Está inconcluso, é isso que eu quero colocar. Isso. Esse foi o primeiro pedido ocorrido no país, formalmente, ao judiciário, para que se retificasse um óbito de uma pessoa que morreu sob tortura. Então, no Brasil, esse aqui foi o primeiro caso. Bom, lamentavelmente, nós tivemos uma decisão excelente, proferida por um juiz muito corajoso, jovem juiz, Dr. Guilherme Madeira Desen, da 2ª Vara de Registros Públicos, aqui da comarca de São Paulo. Uma decisão corajosa, fundamentada, que eu vou deixar para essa comissão, a sentença dele tem várias folhas, ele fundamenta isso com dados e... Mas o senhor não tem o nome do promotor, sabe por quê? Depois, se eu puder levantar... Se tiver uma internet aqui, porque, nós podemos... Ele saiu. já saiu esse promotor? Nessa área ele não atua mais, não. Tá bom. Não, é por causa... Depois a gente vai explicar, Tá. Desculpa interrompendo. Porque, se tiver, eu posso mandar o acompanhamento do... Eu vou dar uma olhada com calma aqui na sentença, ver se tem o nome dele, do promotor. Mas... Agora são tá. aquelas duas Mas senhoras, né? o que eu quero dizer é o seguinte: o que ocorreu? Tem essa decisão, aí o Ministério Público recorre, e esse processo encontra-se desde o dia... Ele foi para o Tribunal de Justiça, chegou no Tribunal de Justiça no dia 13 de julho de 2002. Ele está... 12, desculpa. Ele está sob a relatoria do desembargador Álvaro Passos, que é desembargador da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse processo encontra-se parado. E aí eu quero aqui fazer uma denúncia nessa comissão. Direito privado, né? Direito privado. Direito privado, de fazer uma denúncia nessa comissão da verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o seguinte: eu acho que as pessoas, e o promotor disse no argumento dele, que admitir a mudança da causa da morte seria tratar iguais de maneira desigual. Obviamente que eu rebati dizendo que, em determinados momentos, trata-se iguais de maneira desiguais, de maneira desigual. Não é? Sobretudo levando em conta o momento histórico que estava lá, que passou aquele período.
E, nesse caso concreto, o que sucede? Eu mandei essa documentação para a Comissão Nacional da Verdade. Através da Comissão da Anistia, fiz gestão, etc., pedindo um tratamento isonômico ao que foi dado ao nosso querido jornalista Herzog. Por quê? Porque o processo dele foi dado entrada quase que um ano depois do da família do Drummond. E mereceu um tratamento por parte da Comissão Nacional da Verdade distinto do que o João mereceu até hoje, a família do João, e a memória dele. Por quê? Porque um conselheiro da Comissão Nacional da Verdade fez uma interlocução direta, aconteceu a mesma coisa, entraram com um processo na primeira vara, teve uma decisão, o Ministério Público recorreu dessa decisão, foi para um relator do segundo grau, e hoje os desembargadores têm a competência numa decisão monocrática, ele não precisa submeter essa decisão a um colegiado da turma dele, numa decisão monocrática ele pode julgar essa apelação. Foi feito no caso do Herzog, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, foi dada uma decisão monocrática por parte do relator, que eu não tenho aqui o nome. Essa decisão transitou em julgado, que possibilitou a família do Herzog ir até o cartório e retificar o óbito. O que a família do Drummond pede é essa isonomia. E ela vem aqui, através da minha pessoa, na Comissão Nacional da Verdade, deputado, solicitar a Vossa Excelência que, na ausência da Comissão Nacional da Verdade, em fazer esse procedimento, o mesmo que foi feito no caso do Herzog, que deveria ter sido feito, assim como deve ser feito com todos os outros que têm o mesmo problema, com todos os mesmos problemas, não que, obviamente, tem casos que têm uma repercussão maior, mas tem que haver o tratamento também isonômico, porque aqui trata-se de dignidade das pessoas. Hoje, e eu aqui estou falando, não como um advogado, mas como um amigo da família, que eu presencio o drama deles. Eles querem ver, a reparação para eles é de menos. O que eles querem ver é mudar o atestado de óbito para resgatar a dignidade do João, do João Batista Franco Drummond. É isso que as filhas querem. Elas querem mostrar para os netos. Eu tive a oportunidade de estar com eles agora, na França, com a família reunida, agora em julho, os netos do Drummond, que se orgulham muito da história do pai. Essa decisão desse juiz teve uma repercussão internacional. Os netos viram por jornais da França, jornais e revistas da França, essa decisão, coisa que aqui também teve a repercussão, mas lá também teve uma repercussão muito grande. Então, o que a família pleiteia e espera que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida por Vossa Excelência, possa interceder nesse sentido e solicitar, encaminhar, fazer um pleito ao desembargador Álvaro Paz, para que o Tribunal de Justiça de São Paulo dê o mesmo tratamento ao Drummond que foi dado ao Herzog. Questão de isonomia, isso é previsto dentro da lei. E aqui, Amelinha, você me levantava o problema da Defensoria Pública de fazer o pedido de retificação de várias outras pessoas. E eu aqui, de público, assumo compromisso com a Comissão da Verdade de São Paulo. Se a comissão quiser, eu patrocino, sem nenhum custo, para quem a comissão indicar, venham a São Paulo, com uma facilidade a mais. Por quê? Existe um preceito no direito que é chamado conexão. Então, quando várias ações têm o mesmo objeto, elas deverão ser endereçadas ao juiz que decidiu aquela primeira ação. Então, aqui nós podemos fazer todas as ações endereçadas à segunda vara de registro público da comarca de São Paulo, que facilita o trâmite das ações, porque já tem um processo julgado lá que deu uma decisão favorável. Então, esse é um preceito legal que está no Código de Processo Civil, e eu assumo aqui o compromisso formal, junto com essa comissão, de poder patrocinar, já que, se a Defensoria Pública de São Paulo não quiser fazer, eu assumo, sem nenhum ônus, para a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, de patrocinar como advogado o pedido de retificação de óbito
das pessoas que a comissão indicar. Então, fica aqui, já concluindo, o pedido da família para que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa possa fazer gestão junto ao Tribunal de Justiça. Eles me chamaram, me convidaram para uma reunião na Comissão Nacional da Verdade para a próxima semana ou a semana que vem, com a conselheira Rosa, para tratar da questão do Zé Porfírio Trombas e Formoso. Eu fui o relator do processo Zé Porfírio e toda a sua família. Então, vai ter lá uma reunião para tratar com a conselheira Rosa sobre um encaminhamento que tem que ser dado lá em Goiás, mais especificamente uma audiência pública que parece que eles querem fazer em Trombas e Formoso. E, na conversa com o assessor dela, eu disse que estaria aqui em São Paulo e que estaria suscitando esse problema, que vinha aqui especificamente na comissão, tratar do problema do Drummond, e que eu esperava que depois a Comissão Nacional da Verdade entrasse em contato com Vossa Excelência para unir forças no sentido de fazer gestão ao tribunal, para esse desembargador apreciar o mais rápido possível o processo do João. Então, fica aqui o pedido e eu concluo sobre esse processo, fazendo formalmente essa solicitação em nome da família, no caso, a Maria Esther Cristel Drummond, que é a viúva, a Rosa Maria Cristel Drummond, que é a primeira filha, e a Silvia Cristel Drummond, que é a segunda filha dele. Ambas, as três moram até hoje na França. Eu queria lhe agradecer, mas antes de encerrar essa sessão, o doutor Gustavo Reis está aqui, porque ele é o defensor público que faz a ligação aqui com o Parlamento, com a Comissão da Verdade, e está fazendo um empenho muito grande. Ele propiciou até uma reunião lá no fórum entre o juiz Dr. Márcio Bonilha e as duas promotoras que estão tratando disso. Queria passar a palavra para o Dr. Gustavo para dizer em que estágio estão as coisas. Com a palavra do Dr. Gustavo Reis. Sem querer entrar na sua tarefa, viu? Imagina. Está funcionando? Obrigado, presidente, deputado Adriano. Boa tarde aos demais presentes. Doutor Egmar, antes de tudo, parabéns pelo trabalho emblemático que o senhor fez, que certamente vai nos inspirar e nos instruir também como participar, né, nos demais casos que, de fato, é de suma relevância que sejam feitos. Até para esclarecer, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo teve a honra de ser chamada, convidada, e ela já está e vai participar das retificações de todos os casos aí que forem da competência da Vara de Registros Públicos aqui da capital. São apenas alguns problemas técnicos mesmo que a própria Defensoria está estudando para que também não surjam aí eventuais questionamentos ao longo do processo, mas acredito que na semana que vem a gente já vai ter um posicionamento certo a respeito disso, mas que vai haver a participação de colocar a mão na massa mesmo da Defensoria Pública. Isso já é um ponto incontroverso que vai ocorrer, o que definitivamente, até quero, no final da reunião, deixar meu contato com o senhor, pegar seus contatos, não retira a possibilidade de a gente atuar em parceria e, sem dúvida alguma, eu vou, algumas vezes, ligar para o senhor para pedir também auxílio, ajuda, já que tem a experiência nesse precedente, nesse caso do Drummond. Só até, já nessa linha, né, de início de trabalhos, eu queria fazer uns 2 ou 3 questionamentos para o senhor, também já mais práticos, depois eu poderia obter algumas cópias, né, do processo, isso super importante, porque o que eu tenho até agora em mãos é a sentença, né, do Dr. Guilherme. Uma pergunta que eu queria fazer, prática mesmo, de quem vai atuar nesses processos, participar na atuação desses processos, houve depoimentos, né, de algumas pessoas ao longo do processo. No direito brasileiro, vigora aquela ideia de intimação, de livre convicção do juiz, né, o livre convencimento motivado, enfim. E aí o que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor entendeu, quando
tomou a decisão de judicializar, de fazer a retificação, se o senhor entendeu inicialmente que os depoimentos eram imprescindíveis para o processo. E, óbvio, não dá para entrar na mente do juiz para saber, mas se não tivesse havido esses depoimentos, se o senhor imagina que a conclusão teria sido a mesma do juiz na sentença? A pergunta sua ela é interessante porque o juiz, ele Doutor começa... Egmar. Desculpa. Ele começa a fundamentar a decisão dele no depoimento pessoal, no depoimento das testemunhas. E o tempo todo, por exemplo, tinha a decisão da juíza federal, que julgou a ação de reparação, onde ela reconhece que ele morreu nas dependências do DOI-CODE, e fala das torturas. Ele deixou essa decisão, que já tinha transitado em julgado, portanto, é algo consistente, ele deixa ela para um segundo plano e centra o fundamento da decisão dele no depoimento das testemunhas. Em juízo, né? Em juízo. Depoimento em juízo. O senhor entrou com a ação em 2011, né? Dia 16 de dezembro, 14 de dezembro de 2011. De 2011. Eu estou aqui rapidinho consultando a Lei de Registros Públicos. Em 2009, houve uma alteração no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Deixa eu só localizar aqui. O artigo 110, ele então foi alterado pela Lei 12.100 de 2009. Eu vou ler rapidinho aqui a redação. Ele prevê o seguinte: os erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público. O que distingue esse artigo 110 do anterior, do 109, é que o 109 é uma ação judicial que pode ou não sofrer uma impugnação por parte do Ministério Público, portanto, ele, ao longo do processo, ele pode se tornar um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, se houver impugnação do Ministério Público. À luz da leitura desse artigo 110, antes de propor a ação, o senhor chegou a cogitar, em 2011, de fazer pelo artigo 110, tentar fazer administrativamente? Eu tentei, mas eu já imaginava que isso... Você imagina eu chegar aqui, o registro foi feito, o registro do Drummond foi feito numa periferia aqui de São Paulo, com a ordem expressa do comandante do 2º Exército, que aconteceu o seguinte: veio o pai e o irmão do Drummond reconhecer o corpo, no IML aqui. E reconheceram o corpo e pegaram um documento, vieram aqui no 2º Exército e pegaram uma ordem expressa do comandante do 2º Exército para se deslocar num bairro aqui, num cartório X, que eu especifico aqui. Deixa eu falar qual que é o cartório, tem ele aqui. Não está aqui. Enfim, mas... eu falei, se eu chegar num cartório desse com a petição administrativa, que é o que diz o dispositivo que você acabou de ler, esse cara está doido, mas eu vou mudar isso aqui, botar aqui, morreu dentro do DOI-CODE, 2º Exército, tortura, vou fazer um negócio desse? Eu falei, não, isso aqui está completamente descartado. Então, acho que para esses casos, dificilmente vai se conseguir isso. Nós estamos tentando lá em Goiás, por exemplo, com o Divino, o Nunes, que morreu na guerrilha do Araguaia, que é de lá. Mas não, a Terezinha, irmã dele, que você conhece, já fez o pedido administrativo. Cartório... Mas não respondeu o cartório. Nem se respondeu. E aí com prova documental só, né? Óbvio. Sim, aí claro. Só Porque o próprio Estado brasileiro, no caso do Nunes, que morreu na guerrilha do Araguaia, o Estado já reconheceu, está naquele livro que o Vanuc publicou. Então, o Estado brasileiro reconhece que ele morreu das circunstâncias, inclusive. Ele estava naquela, limpando o porco lá, tal, chegaram, metralharam, ele ficou ferido, levaram para Marabá, morreu em Marabá. Isso o Estado brasileiro já disse. Mas, mesmo com isso, o cartório não faz. Perfeito. É isso. Só para fechar, além dessa dificuldade por conta do recurso, né, que deve, bom, enfim, está no Tribunal de Justiça para ser julgado, fora isso, o senhor encontrou alguma dificuldade ao longo desse processo?
Seja com o juiz, alguma coisa burocrática? Não. Com o juiz, na verdade, é o seguinte, são as coincidências, né? Eu jamais imaginava uma cidade igual São Paulo, sair de Goiânia, protocolar um pedido de retificação desse, cair nas mãos do doutor Guilherme, primeiro. É um jovem juiz que tem o seu doutorado ligado à área de direitos humanos. Então, foi uma extrema coincidência, também, não por caso específico, mas pela luta geral, né? E na verdade, ele era juiz substituto, ele não é o titular de Savara. Eu fui lá, porque havia um despacho marcando a audiência. E eu fui para ver, e já tinha manifestação do Ministério Público. Eu fui pegar um acórdão, eu vim a São Paulo para ver outras coisas, e fui lá pegar um acórdão. O processo estava no cartório, estava no gabinete dele. Aí eu cheguei, conversei com a secretária pegou o processo, e ele estava lá numa mesa fazendo uma sentença. Aí ele pergunta, você é o Egmar? Eu falei, sou, não conheci ele. Aí ele me chamou, falou, quero conversar com você. E claramente, falou, quero conversar com você. Eu tenho interesse em julgar esse processo, porque eu acho que é importante para o Brasil, né? Para a luta, etc. Eu tenho muito interesse em julgar esse processo. Estou vendo aí, deu um despacho para marcando audiência de instrução e julgamento para, não sei, setembro. Quero saber o seguinte, essas testemunhas, quer que houve por precatório e tal? Eu falei, não, as testemunhas vão vir aqui. Como? O Aldo Arantes vai vir aqui, o Nilmar Miranda, esse povo vai vir? Vai vir todo mundo aqui. Ele falou, então vamos ver as agendas e marcar o mais rápido possível. Aí abrimos as agendas, a minha, a dele, e ele falou, você pode vir aqui, assim, na véspera que comemora o golpe? Eu falei, posso. Então, vamos marcar dia 29 de março. Foi assim que aconteceu. Então, teve também essas coisas assim que a gente... Né? E ele numa atitude muito, eu acho que atitude muito consciente. E aí a gente tem que colocar o seguinte, porque no Chile o Poder Judiciário fez autocrítica recente. E a gente precisa cobrar do Poder Judiciário no Brasil, do Ministério Público, porque eu acho que o grande responsável é o Ministério Público, continua sendo alguns promotores recalcitrantes em relação a isso, porque, nesse caso específico aqui, o Aldo e o Haroldo denunciaram isso na auditoria quando eles foram ouvidos. O Aldo, o Haroldo, o Vladimir Pomar, a Maria Trindade, o Joaquim, todos eles denunciaram as torturas, denunciaram a morte do Drummond, quando foram ouvidos na auditoria militar aqui, e o Ministério Público não fez nada. Lá na Comissão da Anistia, doutor, a gente analisava os processos e tinha documentos lá em que os anistianos mostravam e diziam, né, e o Ministério, muitas vezes o juiz, deputado, juiz auditor absolvia a pessoa, o Ministério Público recorria, como é esse caso aqui. Ó. Ou seja, o juiz deu uma sentença muito importante, o promotor vai e recorre dela por uma questão meramente, não é formal, eu acho que é uma questão ideológica, eu acho. Muito obrigado. Mas, de parte do juiz, nós não tivemos, pelo contrário. Agora, doutor Gustavo, como é que a gente pode ver esse processo que está com o doutor Álvaro Paz, o desembargador? Bom, se... Aí, o senhor podia dar um informe, como é que está a situação? Depois daquela reunião com o doutor Márcio, havia sido sugerido um procedimento... Está tendo problema lá na defensoria por aquele encaminhamento? Não. Da parte... Não, eu não tive mais contato com o juiz, nem com as promotoras. Da parte da defensoria, é apenas uma questão técnica se a defensoria assinaria as petições, se não teria nenhum problema quanto a isso. Mas a defensoria pública, repito, vai participar, já está participando, e aí eu acho que é uma questão de a gente construir com vocês um fluxo mesmo de trabalho, né? Por exemplo, aquele dia na reunião o juiz deixou claro que tem que ser só os casos aqui da capital e que é conveniente até que se crie esse paradigma aqui da capital. Então, por exemplo, dos 160 casos, se não me engano, fazer, né, a divisão, quais casos vão ser aqui da capital. Da capital quer dizer que estão no cartório da capital, que né? são esses que vão poder correr lá. Nós temos que fazer o levantamento dos casos que ocorreram na Isso. na capital. Eu acho que já para a semana que vem, acho que até
terça ou quarta, talvez a gente já consiga definir na Defensoria Pública uma reunião interna que a gente vai fazer, e aí acho que na semana que vem, talvez no final de semana, a gente possa já começar a se reunir, já para decidir fluxo de trabalho mesmo, né? Por exemplo, em quais casos a gente vai atuar num primeiro momento, né, selecionar desses da capital, como tem a questão dos familiares, que eu acho super importante que tenha por escrito, né, a manifestação de vontade dos familiares. E no caso de não haver mais nenhum familiar Então, vivo? lendo-se, eu também estou estudando agora o assunto. Então não é possível. Então, estou estudando, começando a estudar agora o assunto. Lendo-se friamente a lei de registros públicos, o consentimento dos familiares não é um pressuposto. Não sei se o doutor Egmar até concorda, porque a lei prevê que qualquer interessado pode pedir a retificação. Então, acredito que, talvez, para evitar algum problema que possa surgir, esse consentimento, quando possível, é importante ter por escrito. Quando não for possível, acho que, aplicando-se friamente a lei de registros públicos, é preciso sustentar que quem mais interessado do que a Comissão Estadual da Verdade. E no caso do doutor Álvaro Passos, como é que nós poderíamos fazer para nos dirigir a ele formalmente? Se no andamento do processo no site consta que o processo está concluído com o relator, em tese o processo não se pode ver o processo, agora sempre em tese é possível pedir uma audiência com o presidente do desembargador, tribunal, né? exato. Sempre, ou com o próprio desembargador, Com o que próprio desembargador, é o relator, né? Sempre é possível pedir. Tá. Então não vamos perder esse fio da meada. Vamos tentar falar com o doutor Malheiros, né? Vamos tentar marcar uma audiência com o desembargador Álvaro Passos, que esse caso é emblemático e tem muito trabalho atrás, né? Posso falar? Amelinha. Bom, Amelinha Teles. Primeiro, eu queria cumprimentar o doutor Egmar pelo trabalho excelente, né, de restituir, ou reconstituir, ou construir a verdade. Eu acho isso traz um conforto para os familiares, mas eu acho que é um respeito à sociedade. A sociedade tem que conhecer os fatos tal como aconteceu, né? A minha preocupação, eu penso que a retificação do atestado de óbito, a iniciativa, são duas iniciativas, uma do Vladimir Herzog e outra do Drummond, que eu conheço só essas duas, em todo o conjunto de mortos e desaparecidos políticos. Fico satisfeita em saber que está se tentando recuperar um atestado de óbito, a retificação do atestado de óbito do Divino, porque é um caso que, inclusive, tem até uma ação, né, criminal da iniciativa do Ministério Público Federal, né, Tem, lá em Marabá. Em Marabá. Então, é de tal tamanho, assim, de tal envergadura, a truculência que foi tomada contra o Divino, que tem até, mesmo sendo um desaparecido político, nunca tendo sido entregue seu corpo, a história não conseguiu esconder, né? Quer dizer, eles fizeram tudo para esconder essa história, mas, ainda assim, chegou um momento que o próprio torturador disse que tinha levado, né, tinha dado o tiro e levado ele para Marabá. O próprio torturador que fala isso, né, que faz essa confissão em público. Então, o fato, a truculência é tão grande que ele não conseguiu guardar o segredo, né? Eu vejo assim que, então, são dois casos, quer dizer, nós temos um universo no nosso dossiê que vai além do dossiê do governo, são 437 casos. Do governo é um pouco menos. Mas eu penso que a Comissão da Verdade tem que encontrar uma forma, porque as demais comissões também poderiam ter feito isso, principalmente a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de fazer a retificação. Na medida que faz toda a investigação de como se deu a morte daquele militante, então, obviamente, tem que
modificar os documentos produzidos em função daquela morte, né? No caso, o atestado de óbito, no mínimo. Eu acho que é uma reparação política que o Estado ainda deve aos familiares, deve de forma cruel, eu acho, porque eu vejo que nem deveria ter mais, o ônus dos familiares, e eu trago aqui muito o movimento dos familiares, que eu sou desse movimento. Eu estou assessorando aqui essa comissão, mas o meu movimento é o movimento dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. E esse movimento ele tem o encargo, o ônus que o Estado tem imposto a esse movimento é astronômico, né? É demais. Tudo os familiares tiveram que estar não só acompanhando, como cobrando, como sofrendo e tendo uma resposta deste tamanhozinho. A resposta é muito aquém de toda essa luta histórica dos familiares. Então, que, pelo menos, a Comissão da Verdade, e acho que a comissão aqui do Estado de São Paulo tem um papel fundamental de conseguir essa retificação desse estado de óbito. É muito pouco. Né? Eu vi o seu depoimento, você falando das filhas do João Batista Drummond, da esposa, e o que elas querem é que conste que ele foi morto no doicode, sob tortura, e não foi atropelado ali na Rua Paim, com a 9 de julho, que isso não é verdade. Entendeu? É muito pouco. E eu vejo assim que isso não podia passar por tanta burocracia como está passando. Não podia. Porque se o Poder Judiciário, a própria Defensoria Pública, enfim, os órgãos públicos, eles podem ter facilmente o domínio da situação. É uma situação de um universo restrito de brasileiros cujos atestados de óbito se encontram nessa situação. Não está aqui aberto, não é uma população. Não, é 437, aqui em São Paulo são 160 casos, a responsabilidade dessa comissão, 160 casos. Então, me causa assim, espanto ainda, né? Apesar de toda a minha velhice nessa luta, me causa espanto ver como é tão difícil você conseguir uma coisa muito fácil para o Estado. Barato, de graça, praticamente de graça. O Estado não está, entendeu? Ele não está tendo nenhum ônus, nenhum. Né? Eu me lembro que eu fui, numa dessas minhas tarefas na vida, eu fui fazer a exumação e o traslado dos restos mortais do caso Nicolau Daniele, que era um dirigente do Partido Comunista do Brasil. E eu fui ali no cartório do Jardim América buscar o atestado de óbito, porque, para fazer o traslado, eu tinha que ter o atestado de óbito. Quando eu peguei o atestado de óbito, estava escrito assim, profissão, : terrorista. Aí eu falei com o moço do cartório, eu falei assim, não, isso aí não dá para eu levar profissão terrorista. Eu já vi alguém ter carteira de trabalho assinado profissão terrorista? Ele olhou para mim e falou assim, nunca vi, não. Eu falei, então tira isso aí. Ele falou, mas o que eu ponho? Eu falei, você põe o que você quiser, mas não dá para pôr isso aí. Você sabe que, na hora, o funcionário, não foi nem... O funcionário falou, eu vou corrigir isso aqui. Pegou, pôs um monte de X assim, ó, pode olhar, o atestado de óbito dele tem X, profissão, X. Ele falou, eu vou tirar mesmo. Quer dizer, é tão simples agora colocar que até deixa lá anemia aguda, que o caso do Daniele, como ele foi assassinado sob torturas e teve hemorragia interna, então, lógico que deu anemia aguda, né? Porque ele perdeu todo o sangue. Né? E aí, então, põe anemia aguda por causa da tortura no DOI-CODE, segundo exército. Quer dizer, só completar. Ele pode ter tido, sim, anemia aguda. Então, eu acho muito simples. Agora, o que eu queria trazer aqui, eu sou do tipo que eu simplifico tudo, né, gente? Que não é possível a gente ficar complicando o encaminhamento de uma coisa tão pequena, tão pequena e tão importante, tão significativa. Agora, eu estou pensando que
nós temos casos em que não tem testemunha. Por exemplo, você pediu testemunha. No caso do João Batista Franco Drummond, é um caso relativamente fácil, apesar de que até hoje não foi deferido, né? Não conseguiu a retificação, tá, com essa interposição do Ministério Público. Mas é um caso fácil porque já tinha uma ação. Quer dizer, os familiares denunciam desde daquela época. Denunciam oficialmente, digamos assim, questionam o próprio Poder Judiciário brasileiro. Eu quero que se faça a reparação disso, eu quero que se aponte os responsáveis, né? Há uma responsabilização da União pela morte, né? Além de ter as outras leis que vêm em decorrência disso, né? Dessa luta. Mas e o caso? Tem familiares que nunca conseguiram isso. Né? Tem familiares que nunca conseguiram. Eu acho que tem aquele conjunto de familiares que são dos desaparecidos políticos, que estão lá na Lei 9.140, que eu acho que devia ter uma resolução coletiva para isso, porque o caso do Divino também é um caso já que virou exceção dentro dos desaparecidos políticos do Araguaia, porque o Divino, inclusive, ele é assassinado ou é preso junto com o meu cunhado, André Grabois. E o André Grabois não tem essa história, não tem esse processo, porque o torturador, ele disse, né, não sei, né, eu não sei como é que o André morreu. O torturador disse que matou, né, o Lício Maciel, aquele coronel, né, ele fala que matou o André Grabois. Mas não tem um processo. No caso do Divino, o Ministério Público Federal entrou com um processo, né, criminal. Então, mas eu acho que os desaparecidos, na Lei 9.140, devia ter uma solução mais viável, mais fácil. Porque eu vejo, assim, quando eu vejo você falando, eu vejo o Gustavo falando, eu penso nos familiares que não estão aqui e que vão ter que repetir toda essa história, tudo de novo, essa papelada, eu tenho que sempre provar que meu parente foi morto, sob tortura. Sempre eu tenho provação. Quase 40 anos que esses familiares estão fazendo isso, porque antes da lei da anistia, né? Agora, eu vejo assim, tem casos que a polícia publicou a morte, mandou publicar, né, nesses jornais que eram quase que sucursal do DOI-CODE, e o terrorista se suicidou. Está lá escrito. E como é que você vai? Quer dizer, o que você vai fazer no caso da retificação do atestado de óbito? Você vai aceitar essa versão da polícia? Porque você não teve testemunho, porque você não tem, ou as pessoas já não fizeram nenhum depoimento na auditoria, naquela ocasião, por uma série de razões que eu não sei quais. Como é que fica essa história, né? Eu me preocupo com isso, né? Assim, ainda como é que é o tratamento que tem se dado. Eu felicito quem tomou iniciativa, como foi seu caso, de resolver o caso Drummond. Eu espero que esse caso, sendo aberto, sendo resolvido, abra caminhos para novos casos, né? Mas eu gostaria que todos eles tivessem um atestado de óbito retificado. É o mínimo da justiça que eu espero desse país. Né? Então, não sei como resolver. Bom, eu também queria agradecer a sua vinda a São Paulo, e agora que, através do doutor Gustavo, a Defensoria está assumindo, mas aquela sua iniciativa, a sua oferta, ela é muito bem-vinda, né? E como o doutor Gustavo também é uma pessoa das melhores relações que nós conseguimos construir, eu acho que ele viria com bons olhos qualquer iniciativa sua como profissional, como advogado, mesmo porque aqui na comissão nós temos uma estrutura muito pequena, e aqui na comissão nós vamos ter que fazer, dos 154 casos que nós adotamos, primeiro ver quem tem assento aqui em São Paulo, né? Porque assento em São Paulo, e o juiz com os quais nós estamos nos relacionando, só o Márcio Bonilha, que é o juiz agora que está com esses casos, da capital, né? Então, vai ter um trabalho de garimpo, de preparação,
dos processos, até para que a defensoria possa acolher, possa assumir, que nós temos que fazer e precisamos da sua ajuda. A Melinha falou muito do caso divino, né? Eu, como você disse com muita propriedade, tem casos que entram na vida da gente e a gente não consegue mais separar deles. Para mim é o caso Momente, né? Porque ele está enrolado tanto na Comissão Nacional de Anistia, que é uma coisa que não resolve lá. Tudo bem que as alegações são que a família não fornece os documentos, mas a família tem muitas limitações, né? E por o Momente, esse caso do Momente, ter sido declarado morto para fins legais, acontece que a família não consegue, como consequência disso, nada. E eles estão numa situação muito difícil, muito difícil. Então, o caso Momento, mas esse está na nossa incumbência, porque ele primeiro, embora ele tenha ido do Paraguai, ele é originário aqui de São Paulo, não sei como é que está o assento dele, o assento do pessoal do Araguaia. Do Araguaia é do desaparecido político, é aquele que Desaparecido, morre conforme o artigo Conforme o artigo. terceiro da Lei Isso. 9.140, Então, nós barra temos 95. isso, nós temos alguns casos. Então, nós precisamos de uma colaboração, precisamos de uma efetiva colaboração. Tá bom. Acho que o contato com o Renan, conosco aqui, pelo menos para a gente preparar, porque, lógico, nós vamos ter que pedir autorização para os familiares, se não houver familiares para quem a gente vai recorrer. Então, é muito bem-vinda a sua... Mas esse caso Momente é uma coisa importantíssima também, porque a gente convive com a família e, como é da sua cultura, né, a Guerrilha do Araguaia, a PCdoB, é um caso, era um operário que era daqui da Arno e tal, bom, enfim. O caso Momente é um caso também, uma ferida sangrando. Então, queria agradecer e queria abrir a palavra para as suas considerações finais. Eu quero, antes das considerações, quero fazer duas perguntas. Uma para a Melinha. Eu vi aqui, o registro do João Drummond, Melinha, é no cartório 20º Subdistrito Jardim América. É o mesmo. É o mesmo? É o Será mesmo. que todos eles Não, eram A nesse... maioria é porque eles são assassinados dentro do DOI-CODE e o cartório mais perto é esse. Ah, esse. Então tá E esclarecido. perto também do ML ali, né? Ah, eu imaginava que talvez Não, pudesse ser um não. cartório da própria Não, ditadura. Pra... Não. É porque ela está... É esse cartório, é. Esse. Outra pergunta é para você, Gustavo. Gustavo mesmo, né? Que eu levantei um negócio aqui, não sei se você... Qual que é a sua opinião? Aí o deputado está dizendo que já tem um juiz de uma vara que estão trabalhando, mas... O doutor Márcio Bonilha. Ele é de qual vara do registro? Da segunda. Ah, é da segunda? É. Porque é que esse problema da conexão, porque eu acho que, não sei como é que você vê isso aí, como já tem uma decisão proferida nesse processo, quem sabe fosse tentada a ideia de todos os processos para frente cair nessa vara. Acho, pelo Código, né, de Processo Civil, aí não seria... Talvez tanto pela causa de pedir como pelo pedido, acho que é possível, né, para a gente induzir que o processo seja... E acho que existe um desejo da nossa parte também que esse juiz julgue, né, porque já mostrou uma sensibilidade para com o tema. Essa questão da conexão, não tenho agora uma resposta pronta. A princípio, acho que não teria problema, acho que sim. Que se tivesse, facilitaria, né? E tem uma boa coincidência familiar que o pai desse juiz, Márcio Bonilha, era desembargador e ele deu um voto no caso do Vladimir Herzog. Ah, ok. Foi ele que o relator... Não na correção do atestado de óbito, na ação. Na ação. Então, as considerações é o seguinte, deputado. Eu acho que a iniciativa da Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa é muito importante. Eu acho que, de fato, essa questão... porque a gente vê... Acho que são os trabalhos. Aí a Melinha citou um problema que a Comissão de Mortos Desaparecidos poderia ter feito isso lá atrás, com muito mais força, né? Mas eu digo o seguinte, que tanto a Comissão da Anistia, tudo é um processo. Começou com a Comissão de Mortos Desaparecidos, cujo o objeto de trabalho dela foi fixado naquela lei. Aí veio a Comissão da Anistia também, cujo objeto principal era só a reparação, né? Acho que a Comissão da Anistia ela avançou mais do que estava previsto na lei, com as caravanas, politizou a questão da anistia, foi ousada, né?
e agora tem a Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que está tudo numa cadeia. Obviamente que compete a nós. Eu acho que aí a iniciativa da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de pegar essa questão é altamente positiva. E é desse jeito que a gente vai, de fato, conseguir alterar. Então, eu queria dizer que fico satisfeito de ter vindo aqui prestar esse depoimento e dizer para o senhor, deputado, que é em nome da família. A família está sabendo que eu vim aqui hoje, né, que eu estaria aqui hoje para dar esse depoimento, e reiterou o pedido da Vossa Excelência para que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa possa gestionar junto ao Tribunal de Justiça para que seja aplicado ao caso do Drummond a isonomia do caso do Herzog. E aí eu já vou comunicar à família que teve esse comprometimento oficial do presidente da comissão. Nos comprometemos. E nós estamos à disposição por que precisar. Muito eu já obrigado. deixo todos os documentos relativos. Não tem, Gustavo, a cópia integral do processo, com as provas que eu juntei lá. Porque está lá no tribunal, mas a petição, a sentença, etc., o andamento tem aqui, eu já vou deixar com a comissão. Ótimo. Você está ajudando a comissão, eu deixei com vocês. Agradeço. E obrigado pela... Muito obrigado. A sessão está encerrada. Pessoal, eu tenho 25 minutos.